naquela luta. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor pergunta a ele: como é o teu nome? Ele diz: Jacó é o meu nome, enganador, suplantador, este é o meu nome. Mas o anjo do Senhor olha para ele e diz: o teu nome a partir de agora será Israel, príncipe de Deus, porque lutaste contra Deus e contra os homens e prevalecestes. Diga graças a Deus. Porém, a Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da sua coxa, e quando a alva surgiu, agora Jacó andava manquejando ali das suas pernas, e de repente, lá ao longe vem o seu irmão, com aqueles 400 homens armados. E Jacó, que era um homem astuto, que era um homem orgulhoso, que era um homem arrogante, agora ele se inclina na presença do seu irmão por 7 vezes. E eu creio que cada vez que ele se humilhava ali diante do seu irmão, Deus estava trabalhando ali no coração de Esaú e dizendo para ele: este não é o mesmo homem arrogante, esse não é o mesmo homem orgulhoso. E quando eles se defrontam face a face, a palavra de Deus diz que os 2 irmãos se abraçaram, choraram e se perdoaram, porque Deus havia moldado o caráter de Jacó. E agora ele estava pronto para ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir a Jesus? No mundo em que nós vivemos, nós encontramos muitas pessoas que vivem na dimensão do natural. Pessoas que muitas vezes já ouviram falar de Deus, pessoas que têm as suas crenças, pessoas que têm a sua religião, pessoas muitas vezes com um bom coração, pessoas muitas vezes que têm um sincero desejo de crescer na vida, de superar as dificuldades, de encontrar a felicidade. Pessoas que se preparam de uma forma extraordinária, procurando acumular riquezas, procurando aprimorar a sua vida intelectual, fazendo cursos, faculdades e tantas coisas mais. E tudo isso é muito bom. Mas, meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes eu e você nos defrontamos com problemas na nossa existência, com barreiras que se levantam diante de nós, que se nós formos lutar na esfera do natural, nós seremos envergonhados e derrotados. Quantas vezes as pessoas confiam demasiadamente na força do seu próprio braço, quantas vezes as pessoas confiam demasiadamente na força do seu coração, confiam demasiadamente nos seus conhecimentos, no cargo que ocupa, na riqueza que tem, e acha que tendo tudo isso, está preparado para ter uma vida vitoriosa. Mas quando o inimigo se levanta, quando vem o dia da tribulação, quando vem o dia da angústia, nós descobrimos que como homens e mulheres naturais, todos os recursos deste mundo não são suficientes para nos manter em pé e para que nós alcancemos a vitória. Mas é interessante, meus irmãos, porque enquanto nós confiamos na força do nosso próprio braço, nós não permitimos que Deus se aproxime de nós. E nós não estamos abertos ainda a ter uma experiência com Deus. Como é maravilhoso quando o homem e a mulher se quebrantam na presença do Senhor. E a palavra de Deus é rica, narrando estas experiências. Nós olhamos para a vida daquele menino chamado Samuel, quando ainda na sua tenra idade, ele já estava servindo ao Senhor no templo, juntamente com o sacerdote Eli. E quando Samuel estava numa determinada noite, se preparando para dormir, de repente ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele vai até a presença do sacerdote e diz: por que o Senhor me chama? E o sacerdote diz: mas eu não te chamei? Ele volta a dormir e ouve aquela voz novamente: Samuel, Samuel. Ele volta à presença do sacerdote: porque o Senhor me chamou? E o sacerdote Eli diz: Samuel, eu não te chamei. E isso acontece pela 3ª vez, até que de repente o sacerdote tem o discernimento e diz para ele: menino,
Quando você ouvir esta voz, diga: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Fala porque o teu servo ouve. Na verdade era Deus que estava ali procurando falar com Samuel, revelar-se a Samuel, e Samuel começou a aprender a ouvir a voz de Deus, e depois daquela experiência sobrenatural, Samuel tornou-se um grande profeta, tornou-se um homem de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. Ele aprendeu agora a ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas dizem: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas quem sabe há quanto tempo Deus está tentando falar com você, mas nós muitas vezes endurecemos o nosso coração, não estamos ainda preparados o suficiente para ouvir a voz de Deus. No nosso coração ainda existe orgulho, no nosso coração ainda existe a soberba, e nós estamos com o coração endurecido, por isso não podemos ouvir a voz de Deus. Olhamos ainda para o profeta Isaías, que foi ao templo. E quando nós viemos à casa de Deus, nós devemos vir com a expectativa de que Deus vai falar conosco, de que algo extraordinário vai acontecer. Viemos à casa de Deus para ter um encontro sobrenatural e uma experiência com Ele. Quem sabe esta é a noite que Deus quer falar com você? Quem sabe esta é a noite que Deus quer falar ao teu coração? Isaías foi. E a Bíblia diz que naquele dia os seus olhos espirituais foram abertos. Naquele dia ele entrou para a dimensão do sobrenatural. Naquele dia os seus olhos naturais estavam fechados e ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Os seus olhos foram abertos e ele contemplou o trono do Deus Altíssimo. E diz a palavra que a glória do Senhor enchia aquele lugar, o exército celestial estava ali, e ele viu os serafins, seres afogueados, com 6 asas, com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 asas cobriam os seus pés, com 2 asas eles voavam ao redor no trono do Senhor, e eles clamavam em alta voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante daquela visão extraordinária, Isaías olhou para si mesmo e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei. Mas a palavra de Deus nos diz que o anjo foi ao altar e com uma tenaz ele toma uma daquelas brasas, toca nos lábios de Isaías, purifica os seus lábios, e ele ouve a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz agora: eis-me aqui, envia-me a mim. Que experiência extraordinária, contemplar a glória e a majestade do Senhor. Mas meus irmãos, nós poderíamos falar ainda de tantas e tantas experiências de homens de Deus. Vamos falar do apóstolo Paulo, um homem também orgulhoso, um homem de coração endurecido, que perseguia os cristãos, entrava nas casas ameaçando, semeando a morte, a destruição. Mas quando ele estava ali no caminho de Damasco, a palavra de Deus nos diz que ele viu um resplendor e uma luz muito forte, e ele caiu ali cegado por aquela luz, e ouviu aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele disse: Senhor, quem és tu? E aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Ele tornou-se um apóstolo, um homem de Deus, deixou de ser um homem natural e foi transformado num homem espiritual. Eu gostaria de falar ainda do apóstolo João. João conviveu com Jesus Cristo e ele conheceu o Verbo encarnado. Nós ouvimos esta canção que fala sobre o rosto de Cristo. E eu creio que cada um de nós, na nossa imaginação, faz um desenho, faz uma imagem de como ele é. João teve o privilégio de contemplar o homem de dores.
Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que carregou o nosso fardo de pecados, de iniquidades, de enfermidades. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ainda tinha uma experiência mais profunda para com o apóstolo João. E quando ele estava agora exilado ali na ilha de Pátimos em espírito, orando em comunhão com o Senhor, ele teve a visão do Cristo glorificado, do Cristo vencedor, do Cristo como Rei dos reis, Senhor dos senhores, como aquele que venceu a morte, como aquele que venceu o inferno. E quando Jesus apareceu diante dele, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Aleluia. Meus irmãos, como é maravilhoso ter uma experiência com Deus. Eu creio que se nós dessemos oportunidade nesta noite, muitos subiriam aqui neste altar para dizer como foi o seu encontro com Deus, como foi a sua experiência de transformação. Talvez um dia você ouviu a voz do Senhor, no momento de dificuldade da tua vida, no momento de sofrimento, quando você achava que tudo havia terminado, que a tua vida estava chegando ao fim, mas você ouviu aquela voz poderosa que falou ao teu coração. Quantas pessoas tiveram uma experiência através de um sonho, através de uma visão? Quantas pessoas tiveram a revelação da glória do Senhor? Mas, meus irmãos, nós não vivemos apenas de experiências. Temos uma caminhada, temos uma jornada à nossa frente. E a jornada nesta vida é árdua. E se nós tentarmos vencer esta caminhada de uma forma natural, como homens e mulheres naturais, nós vamos ser derrotados. Mas após passarmos por uma experiência com Deus, assim como Jacó, nós vamos aprender a conhecer quem é o nosso Deus. Diga glória a Deus. Você já conhece ao Senhor? Você sabe quem é o Deus a quem você serve? Talvez você me diga: pastor, eu nasci num lar evangélico. Pastor, eu já ouvi falar deste Deus. Mas isso não basta. Você precisa ter a tua experiência com Ele. Você precisa permitir que Ele se revele a você. Você precisa permitir que Ele toque a tua vida, que Ele toque o teu coração. Você precisa se humilhar na sua presença, reconhecer as tuas fraquezas, reconhecer a tua insuficiência e reconhecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo dos céus do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Diga graças a Deus. Meus irmãos, quando nós temos uma experiência com Deus, nós começamos a desenvolver um relacionamento com Ele. Você vai conhecendo a Deus através da oração, através da leitura da palavra. E à medida que você vai conhecendo ao Senhor, mais e mais você vai o amando, mais e mais você vai se apaixonando por Ele, mais e mais você vai sendo revestido pelo seu poder, e você começa a caminhar de vitória em vitória, de bênção em bênção. Amém? Quando nós temos uma experiência com Deus, nós aprendemos a temer ao Senhor. Quantas pessoas dizem: pastor, eu tenho medo de Deus, porque faz a imagem de um Deus que castiga, porque faz a imagem de um Deus com um semblante de juízo, como um carrasco, assentado, pronto para açoitar e para castigar. Mas o semblante de Deus é um semblante de amor, é um semblante amoroso, é o semblante de um pai que ama ao seu filho. Mas nós temos a consciência que não podemos nos esconder da sua presença. Se você está em casa, a presença de Deus está com você. Se você está no teu trabalho, a presença de Deus está com você. Se você está na rua, se você está no momento de alegria, se você está no momento de tristeza, aonde você estiver, a presença de Deus estará com você. Meus irmãos, quando nós somos transformados em pessoas espirituais, nós aprendemos a não depender da nossa própria força, mas nós aprendemos a confiar no Senhor. E na hora da dificuldade e na hora da luta,
Nós não permitimos que o desespero bata a nossa porta. Mas nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta atrás de nós e ali nós dobramos os nossos joelhos. E no nome de Jesus, nós comparecemos diante do Deus Todo-Poderoso. Ali nós abrimos o nosso coração, ali nós nos rendemos ao Senhor em oração, ali nós buscamos a sua face, ali nós buscamos a sua presença. E quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos, nos sentindo fracos, nos sentindo derrotados, mas quando levantamos daquela oração, nós somos fortalecidos pela presença do Senhor e levantamos vitoriosos. E finalmente, quando nós nos tornamos pessoas espirituais, nós permitimos que Deus venha tratar o nosso caráter. Quantas vezes nós carregamos em nós o pecado, a iniquidade? Quantas vezes nós queremos resolver as nossas questões através da mentira? Quantas vezes nós queremos resolver os nossos problemas na força do nosso próprio braço? Mas Deus está dizendo a mim e a você nesta noite que Ele pelejará as nossas causas, que Ele batalhará as nossas guerras e que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. Amém? Se coloque em pé na presença de Deus. Eu gostaria de falar mais umas 2 horas, mas o tempo e a garganta não permite. Então coloque a tua mão direita agora, à altura do teu coração.
rasgamos agora o nosso coração, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos: Senhor, queremos ouvir a Tua voz, fala aos nossos corações, fala através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo venha nos revelar a pessoa bendita do Senhor, e nesta caminhada que possamos Olá, eu sou o pastor Moisés da Quarta Igreja e quero convidá-los para estar conosco participando das nossas programações. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos aqui um culto abençoado, em que você pode vir receber a bênção de Deus, receber ensinamentos da Palavra de Deus, um culto de doutrina, um culto de batismo com o Espírito Santo e busca dos dons espirituais, terça-feira, às 19h30. Nós temos também um culto abençoado, um culto de cura, milagres, libertações no sábado, às 19h30. Toda a equipe do pastor Agostinho, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para orar para você e ministrar cura, milagre, libertação, todos os sábados às 19h30. O domingo você sabe, é o dia do Senhor. Então você deve estar na casa de Deus. 8 horas da manhã, nós já temos aqui um culto abençoado, toda a equipe aqui, pastor Olegário, pastor Walter, nós todos estamos aqui para orar com você, para orar e buscar a bênção de Deus para a sua vida. Às 16 horas, nós temos mais um culto abençoado e às 19, a grande celebração da família. 19 horas no domingo, você não pode faltar, você deve estar aqui conosco, buscando a bênção de Deus e agradecendo a Deus e adentrando uma outra semana na bênção de Deus. Você é o nosso convidado especial. Venha buscar a bênção de Deus aqui na Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos vivendo um tempo todo especial, onde nós comemoramos o feriado da Páscoa. É um tempo em que as crianças se agitam por causa dos chocolates e muitos adultos também. Mas a Páscoa é muito mais do que uma troca de presentes, do que os chocolates, que também nada tem de negativo, quando os pais presenteiam seus filhos e assim por diante. Mas a Páscoa ela está relatada na palavra de Deus como uma celebração contida lá no livro do Êxodo, quando relata a sua celebração pela primeira vez. Foi um período em que o povo hebreu estava cativo na servidão do Egito. Estavam ali sendo oprimidos por Faraó e eles clamaram intensamente a Deus, pedindo que Deus os livrasse daquele jugo, daquela opressão. E após todas aquelas pragas que vieram no Egito, um dia Deus disse a Moisés que o anjo da morte iria passar e ceifar os primogênitos ali no Egito. Mas Deus ordenou que o seu povo sacrificasse um cordeiro, que aquele sangue derramado deveria ser espargido nos umbrais e nas vergas das portas. E aonde havia aquele sangue espargido, o anjo da morte iria passar, não iria entrar e nem levar o primogênito daquela família. Quando aconteceu esta tragédia para os egípcios, eles libertaram o povo hebreu. Para o povo hebreu, aquele foi um momento de libertação. Foi um momento em que eles saíram da escravidão do Egito em direção à terra prometida. E Deus deu todas as ordenanças para que naquela noite fatídica, naquela noite derradeira, quando eles estariam saindo do Egito, eles iriam escolher um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula. Aquele cordeiro deveria ser morto, o
seu sangue espargido nas portas. Eles deveriam comer a carne daquele cordeiro assada, com ervas amargosas, com pão sem fermento. E assim Deus ordenou que de ano em ano o povo hebreu celebrasse a Páscoa. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que derramou o seu sangue, um sangue puro e imaculado por todos nós. E na presente era que nós vivemos, ao celebrarmos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela vai muito além dos presentes, ela vai muito além dos chocolates, mas ela representa para todos nós a libertação de toda a escravidão que nos prende. E nós celebramos também a ressurreição de Cristo, na certeza de que todos aqueles que dormirem nesta fé, nesta esperança, todos aqueles que passarem para a eternidade, um dia também, como Cristo, hão de ressurgir para uma vida eterna nas mansões celestiais. Portanto, a você que me assiste, uma feliz Páscoa, que Deus te abençoe e que verdadeiramente seja um tempo de liberdade e um tempo de bênçãos para você e para a tua